Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Oiê! Bom, pessoal, a gente está aqui de novo no Sessão Dupla. Lembrando, Sessão Dupla é um programa que toda quinta-feira às 11 da manhã a gente vai falar de cinema, de séries, enfim, de tudo que envolve o ecossistema do audiovisual. E nessa quinta-feira a gente vai falar de Vitória, filme brasileiro que está em cartaz, né, Maria? Sim, Vitória é um filme dirigido pelo Andrusha Waddington, que estreou quinta-feira passada e que esse final de semana já levou 200 mil espectadores pro cinema, o que é uma ótima notícia. Acho que a gente está num ótimo momento do cinema brasileiro agora. E desses 200 mil espectadores inclui eu e o Luca. A gente foi separados, eu não sei o que o Luca achou do filme, ele também não sabe o que eu achei do filme, a gente vai conversar aqui hoje um pouco sobre. E pra quem não sabe ainda, Vitória conta a história real de uma mulher que da janela do seu apartamento em Copacabana testemunhava atividades criminosas acontecendo no pé do morro, onde ela era vizinha. E ela levou algumas denúncias pra polícia, falou o que estava acontecendo, que via gente usando droga, traficando droga, gente menor de idade portando armas, tinha muito tiroteio nessa favela, tinha muita bala perdida nessa favela, e ela denuncia isso pra polícia, ela é ignorada, então ela decide comprar uma câmera para registrar por conta própria o que está acontecendo, para justamente levar isso como prova para a polícia. É baseada numa história real, como eu disse, da Joana da Paz, que é uma mulher que era empregada doméstica, aposentada, e aos 80 anos fez isso. Essa história se passa em 2005, e a Joana morreu em 2023 e ela infelizmente não conseguiu ver o filme pronto. E a história, por ser uma história real, acho que tem uma camada de envolvimento maior do que se fosse uma ficção. E o filme é protagonizado por ninguém menos que Fernanda Montenegro. Ela carrega o filme, ela está presente em praticamente todas as cenas, acho que 99% das cenas tem a presença dela. E, enfim, a gente vai descobrir agora o que cada um achou do filme. Eu assisti ontem, a Maria também, né? Então tá fresco na nossa cabeça o filme. Sim. Posso tentar adivinhar o que você achou? Pode, claro. Eu acho que você adorou. Eu adorei. Eu acho que você adorou o filme. Eu acho que é um filme que você... Tem algumas cenas que eu acho que você... Tudo que a gente falou agora tá no trailer, tá? Então não foi spoiler nenhum. Tudo que a Maria acabou de falar, você vê no trailer de Vitória. Eu acho que você adorou. Acho que tem algumas cenas que a gente pode comentar meio por cima, que acho que você realmente te tocaram mais. Então eu acho que você gostou e que bom que você tem no palpite. Eu acho que você gostou também. Eu adorei o filme. Né? Eu amei o filme. Amei o filme. Ah, que legal. Amei o filme. Amei, eu não sabia, eu achei que você tinha gostado. Amei o filme, achei o filme muito redondo, achei o filme... É muito difícil... Cinema brasileiro, pra mim, tem uma coisa que eu fico numa coisa de julgamento maior do que filme de Hollywood, sabe? Acho que é normal, porque a gente conhece muito a língua, né? A gente conhece os costumes, a cultura, acho que é normal. E tem uma coisa que você falou quando a gente citou Ainda Estou Aqui, a gente foi formado, a nossa geração, muito em novela, né? A dramaturgia brasileira como manifestada em novelas mais do que no cinema. Enfim, os grandes artistas do Brasil são reconhecidos por novela. E a dramaturgia, eu sou leigo, mas a dramaturgia em novela é diferente da dramaturgia em cinema. Então, eu vou já meio armado, assim, inconscientemente armado, meio com um pouco de preguiça, um pouco julgando algumas atuações e escolhas e frases. E tem isso também, né? A língua que você falou, né? Algumas frases, tipo, eu sempre dou esse exemplo, Just Do It, da Nike, é incrível. Mas se fosse, tipo, só faz, apenas faça, seria uma merda colossal. Então, é muito injusto, porque o idioma, acho que o americano, ele consegue ser mais, enfim, mais... É simples, né? Mais o português simples. é mais elaborado, é uma língua mais elaborada. E por fato da gente falar, a gente fica julgando o tempo inteiro. Mas, cara, todas as minhas travas foram pulverizadas, assim, muito por causa da Fernanda Montenegro, cara. Ela é o filme, né? Ela é absurda, o que ela envolve. O filme, ela tem aquele olho grandão e aquela voz grave. E o que eu amo na Fernanda é que ela tem uma entonação completamente diferente e improvável pra falar as frases, né? Eu reparei nisso também. Isso é muito impressionante. Ela tem uma música muito característica dela, mas que também é uma construção da personagem, assim. Dá pra ver que ela é cômica, né? E que ela... Mas também surfa no drama. Ela é muito, muito boa. E é isso. Principalmente essa coisa do texto dela falar o texto de maneira muito improvável. Ela tem pausas nas falas, né? Ela tem... Isso me chamou muita atenção também. Como ela constrói as frases e, assim, ela dá outra intenção no jeito que ela tá falando, assim. E às vezes você nem entende o que ela tá falando, mas tem um impacto. E, cara, é uma atriz, assim... Fazia muito tempo que eu não via ela em cena. Muito tempo. E tem uma relação dela com um personagem que você falou que é interpretado pelo ator chamado Tauan Lucas, certo? Sim, que é o Marcinho, que é um garoto que mora na favela, só que é amigo dela, assim, eles têm uma relação de parceria
parceria. Ele carrega as compras dela, ela dá um dinheirinho pra ele, ela serve um bolinho pra ele vários dias da semana. Eles têm uma relação de amizade muito fofa. E quem não se lembrou de Central do Brasil nessa relação tá mentindo, né? Total. Deu um déjà vu ali, porque é isso, né? A Fernanda Montenegro, atriz também de protagonista de Central do Brasil. Eu vi uma pessoa no Letterboxd escrevendo: Fernanda Montenegro com uma criança, gatilho. No melhor sentido da palavra, né? Sim, Nossa, exato. que assim, Incrível. que... Mas é isso, assim, eu acho que se o filme fosse... A história é fascinante. Imagina. Mas eu acho que se fosse outra atriz em vez da Fernanda Montenegro, pra mim a Fernanda Montenegro, como você falou, talvez a maior artista, a maior atriz de todos os tempos brasileira. Ela senta na mesa com algumas ali, mas eu acho que ela é a número 1, né? Ela ocupa esse lugar. Eu acho que se não fosse ela fazendo o papel, talvez o filme perdesse força. E é natural que seja assim, né? Claro. O ator, a atriz, ajuda a construir cenas memoráveis, histórias incríveis e tal. Por ser ela, o filme atinge um nível acima. É um filme muito redondo, acho um filme muito legal. Acho que não tem nenhum problema grave, assim, de roteiro, de direção. É um filme muito bem acabado, eu acho, sabe? Sim, sim. Não tem sobras. Não acho que o filme caia em clichês. E essa temática, assim, né? O cinema brasileiro falando de favelas, às vezes pode cair em... Já é um assunto muito percorrido, muito já retratado. Acho que o filme não cai em clichês, ele foca muito na história da Vitória, né? Da Josefina, no nome fictício dela no filme. É um filme delicado, mas é um filme também ao mesmo tempo que tem uma força em algumas cenas. Tem uma fotografia que eu achei impressionante. Tem uma cena em que ela tá entrando num bingo. Não é spoiler. Tá entrando num bingo. Você reparou nessa cena? Não, o quê? Que é o ponto de vista de dentro do bingo. E aí tem um retângulo, que é a porta que dá sim. pra rua. Nossa, é lindo aquele plano. É É lindo. lindo aquele plano. Vou te falar, o segurança que tá na porta é uma curiosidade. Você sabe quem ele é? Não, eu reparei nele, eu achei ele bom ator. Quem que é? Ele não é ator, quer dizer, ele atuou no filme, mas ele é platô, ele trabalha na produção, ele é meu amigo, Valdeco. Ah, é? Ele fez uma participação como ator. Ele trabalha bem, ele fala, vamos aqui, ele conduz ela. Ele é platô, porque platô é produção do set, assim, eu já trabalhei com Já o trabalhou Valdeco. com ele? Já. Ah, que legal. Você se ligou na hora ali e falou, Sim, ele. claro. Ah, que legal. Achei engraçado. Direto algumas pessoas da equipe fazem pequenas participações, assim, e eu adorei que ele tá no filme. Não, e o cara faz uma participação com a Fernanda Montenegro, ele conduz ela ali, exato. mas é muito lindo esse filme, esse plano. É lindo. Muito bonito mesmo. Porque é isso, acho que a gente tem uma generosidade, uma condescendência muito maior com o filme de fora, que a gente fala, que puta enquadramento, não sei o quê. E, cara, é muito legal ver essa estética apurada em filme brasileiro, que tem vários exemplos disso, mas nesse filme esse plano me chamou a atenção. E aí, aproveitando o ensejo do Valdeco, cara, eu gostei muito do elenco de apoio também. Nossa, muito. Tá todo mundo muito bem. A vizinha da Nina é a Bibiana, que quem faz é a Linda Quebrada. O menino que a gente já falou, que faz o Marcinho, é o Taiwan Lucas. E o jornalista policial, que foi o cara que realmente deu ouvidos pra Vitória pela primeira vez, quem faz é o Alan Rocha, que é um excelente ator e que, não sei se você reparou, ele é o fotógrafo da Ainda Estou Aqui. Ele que tira a foto. Não reparei. Nós Vamos Sorrir. É ele que tira. Nossa, que incrível. Incrível, Puta né? ator, cara. Ele é um o Alan ótimo Rocha. ator. Ele é um excelente ator e é baseado numa história real, né? No jornalista da vida real, que é o Fábio Guzmão, que lançou a matéria contando isso no Extra em 2005, se eu não me engano, e depois lançou um livro sobre, que chama Dona Vitória, Joana da Paz. Então foi o jornalista que deu ouvidos pra Vitória, e eu li depois que, de fato, o jornalista, ele teve muito cuidado de não divulgar essa história publicamente até a Joana da Paz estar protegida sob o programa de proteção à testemunha. Eles tiveram muito cuidado, foi uma imprensa muito, muito responsável. Então, eu acho que o filme também faz esse elogio à imprensa, enquanto a polícia só menosprezou ela, sabe? Eu acho que também tem uma coisa do etarismo no filme, assim. Não é, claro que não é o grande tema do filme, mas é impossível... Resvala nisso. Porque você vê as pessoas sendo bastante hostis com ela, na verdade. Ela recebe muita hostilidade, inclusive na primeira cena do filme, no mercado, ela perguntando o preço da carne. Ela é um pouco atrapalhada, assim, talvez um pouco sem tato. É uma cena até um pouquinho cômica, o jeito que ela fala e tal. Mas ela recebe muita hostilidade. No prédio dela, ela recebe hostilidade com os outros moradores, assim. As pessoas não têm muita paciência pra ela, como se fosse, a velha chata, sabe? A velha reclamona. E o jornalista não, o jornalista dá realmente ouvidos pra ela. Eu acho que resvala nesse tema mesmo, e eu acho que a Fernanda Montenegro é uma atriz tão gigantesca que ela consegue ser cômica, doce, ranzinza, né? A personagem dela transita
entre várias virtudes, características, assim. Mas é muito bom, assim. Essa cena do mercado, que é a primeira cena, já falo, nossa, velho, pra onde a Fernanda Montenegro vai nos levar, né? Que é um pouco... É uma cena tão prosaica ali, cotidiana, mas ela já imprime tanta coisa naquela primeira cena, enfim. É uma cena banal, mas eu já falei, nossa, que incrível. E tinha umas pessoas que não calavam a boca no cinema, eu queria matar, mano. As pessoas rindo, cara. Vamos fazer um parênteses sobre isso? A gente tá indo muito ao cinema nos últimos tempos. As pessoas desaprenderam aí ao cinema, cara. As pessoas desaprenderam aí ao cinema. As pessoas gritando, falando muito alto, dando risada. Gente, quando eu fui ver Wicked, tinha um grupo de adolescentes que era assim, na sala de casa, rindo, tirando selfie, tirando foto, com flash. Eu só falei, gente, acabou a sacralidade do cinema. Acabou e... Tô parecendo uma velha. Não, mas é verdade. E assim, ontem eu fui numa sessão que eu fiquei sozinho até começar os trailers. Aí entraram 3 amigos, um homem e 2 mulheres, cara. Mas na nossa cidade, assim, regula com a gente. Os caras não calavam a boca no trailer, cara. Ah, pô, mas tá aqui pra ver o filme, não dá pra ver o trailer. Não, eu quero ver os trailers também. Aí ficava tipo, tirando selfie com flash, mano. Não. Tipo, na terceira fileira tirando flash. Aí eu fiz, cala a boca, porra. Mas assim, meio que falando, eu falei, cala a boca, porra. Aí o cara olhou pro lado assim e ficou quieto o resto do filme. Assim, as pessoas não desaprenderam a ir ao cinema, cara. Vai a merda. No Flow, tinha uns caras que ficaram... Pô, o Flow, quem não viu, é um filme sem fala. Então, se você não cala a boca, você atrapalha o entendimento do filme. Você vira o ator do filme se você não cala a matraca durante o filme. Cara, 2 caras atrás na última fileira falando, não sei o que, rindo quando o gato fazendo não sei o que. Meu, 2 meninas levantaram. Uma delas olhou pro cara e falou assim, você é um mal educado, vocês são mal educados, não sei o que, e foram pra primeira fileira. Então, assim, quem estiver assistindo ao filme, eu espero muito, genuinamente, que vocês saibam ir ao cinema, velho. É pra ficar quieto e ver a porra do filme. Não é pra você ficar falando, tirando foto, desliga o seu... Enfim, cara, ontem eu fiquei revoltado porque nessa primeira cena, que tem um pouco de comicidade, uma reação assim, porra. Mas era uma reação pro filme, pelo menos. Não, mas, bom, já tinha um histórico de 15 minutos sem calar a boca ali, eu já falei, meu... E eu percebi que tinha uma senhora do meu lado ali, da minha idade, que tava irritada também. Então, enfim, só pra dizer... E aí eu queria falar sobre a Linda Quebrada, porque o papel dela... Aliás, achei muito legal ela tá como... Ela ser escalada, sabe? Porque... Muito legal, muito legal. Achei muito legal, achei corajoso esse casting. E ela faz tão bem o personagem, assim. Muito, é um personagem que pode também cair numa coisa piegas, numa coisa meio brega, meio... daquela amiga que ajuda e tal, mas é uma amizade improvável, coisa que você gosta, né? Exatamente. É uma amizade improvável, mas muito bem construída, assim. Achei a Linda Quebrada muito boa atuação, assim, consistente. Em nenhum momento caiu ali. Cara, achei um filme tão bem acabado, tão redondo, Maria. Os coadjuvantes têm um papel muito importante em realmente colocar a história pra frente, assim. Eu acho que a Lin tá muito bem e, inclusive, ela é a única personagem calorosa e afetuosa com a Nina no filme, no prédio, né? No prédio dela, as pessoas são muito hostis a ela. O porteiro também é querido, mas é mais um funcionário, ele tem uma coisa mais protocolar. Agora ela é muito calorosa, ela é muito fofa. Uma outra coisa que me chamou a atenção no filme, que eu achei muito legal, que é uma metalinguagem, é que eles construíram, não sei se pelo enquadramento do apartamento, assim como eles retrataram o apartamento, mas você fica o tempo inteiro vigilante, né? O tempo inteiro em alerta, o tempo inteiro, como tem troca de tiro, né? Isso também tá no trailer. Tem troca de tiro o tempo inteiro. Você acha que em algum momento vai ter um tiroteio, que vai acontecer alguma coisa. Elas estão do lado ali do momento, a Vitória tá do lado da onde acontece o perigo ali no pé do morro e tal. Então, o tempo inteiro, não sei se você sentiu isso também, eu fiquei esperando acontecer alguma coisa. E essa sensação de iminência é o que a personagem tá sentindo o tempo inteiro. Então, eles conseguiram colocar isso também na cinematografia como um todo do filme. Achei isso muito, muito legal. Muito. Eu acho assim, se tem uma coisa que eu considero um pouquinho mais frágil no filme, é que, como você disse, a gente tá muito tempo no apartamento, né? Eu acho que o apartamento deveria ser um personagem maior do que ele é, sabe? Porque ele já é um personagem no filme, fato. Só que eu sinto que você também entende que a Nina tem muito apego àquele apartamento, por isso que ela não quer sair, por isso que ela quer que, na verdade, resolva o problema externo a ela quer resolver o que tá acontecendo no pé do Moa, os crimes que ela assiste, mas ela não quer sair dali. Então, por esse apego, talvez eu queria ver mais esse apartamento como algo muito afetuoso. A gente vê um pouco dos retratos, a gente vê logo no início do filme ela quebra uma xícara e ela tem esse desejo de reparar aquela xícara. Então você vê alguns apegos, mas eu como espectadora não senti esse apego junto, sabe? É quase que uma sensação, mas por que você não se muda? Vai embora daí, sabe? Porque, enfim, talvez isso seja uma coisa extra filme, que é, a gente sabe que essa situação
não vai se resolver a situação da violência no morro, a relação da violência pública. A gente sabe como as milícias agem hoje em dia, né? Eu li o livro República das Milícias. Você entende que se sai uma facção, outra vai imediatamente ocupar aquele espaço. Então, assim, é um problema que, infelizmente, está longe de uma resolução, ainda mais de uma mulher de 90, no filme 90 anos, mas a mulher, história real, 80 anos, ela tá longe de conseguir resolver isso sozinha, sabe? Então, tem uma sensação de, pô, vai embora. Eu entendo, é uma idosa, é difícil de ter uma perspectiva de mudança, assim, como é que eu vou pra outro lugar, pra outro bairro, sabe? Minha vida é aqui. Mas, por que eu também tive esse ruído no filme? Porque a Nina é uma massoterapeuta que trabalha a domicílio, então ela vai continuar tendo o trabalho dela. Fiquei pensando, se ela fosse uma pessoa que trabalhasse dentro de casa, se tivesse algo que não conseguisse tirar ela dali, eu entenderia esse apego. Mas tinha alguns signos no filme que me faziam... Por que você quer ficar? Se ela tivesse mais amigos no prédio, é verdade, eu entenderia ela ficar. Mas ela não tem amigos ali. Na reunião de condomínio, ninguém gosta dela. Ela só faz uma amizade de uma moradora recente, que é a Bibiana. E no meio do filme, a Bibiana também muda. Ela vai pra outro lugar. Então, assim, ela vai perdendo os motivos pra ficar, pra além da violência. Então, por que ela tá ali, sabe? Verdade. Por que tanto apego? Essa foi a única coisa que me gerou um pouco de ruído, assim, no sentido... Eu queria, como espectadora, também pensar, meu Deus, que dilema terrível. Ela quer resolver o problema, mas ela não pode sair dali, esse apartamento é tudo, sabe? Eu acho a sua observação incrível. Não tinha parado pra pensar nisso, é verdade. Que de fato a gente não vê o apartamento como uma coisa que ela se importa tanto. A metáfora da xícara é legal, né? Ela quebra e depois ela fica querendo consertar, e é evidente que é uma metáfora, uma analogia ao que ela tá vivendo a história. Mas eu acho que tem uma coisa que... Duas passagens. Quando ela fala como era o apartamento quando ela mudou, né? Que ela fala com muito carinho, Sim. tipo, eram lindos, parecia que era uma mata e tudo mais, parecia que tinha um jardim dentro de casa. E tem uma coisa, né, Maria? Durante 80 anos ela chamou Joana da Paz, e ela, com 80 anos, ela ia ter menos de 20 anos ali, né, enfim, com outra identidade. Não, eu entendo, mas assim, antes dela entrar no programa de proteção à testemunha, porque isso é sabido da história. Mas antes, começa a ter bala perdida, tiroteio toda noite, uma sensação de insegurança terrível. Por que ficar? Mas... Claro que isso, na verdade, talvez isso seja a espinha dorsal do filme, que mostra a resistência dessa mulher, né? Tipo assim, a vontade de lutar pelo que é certo. Isso é muito lindo. Isso é lindo. Aos 80 anos, ela não fica passiva, assim, diferente de todo mundo no prédio dela. O inconformismo dela, né? O motor o tempo inteiro. E é legal que ela vai tentando, e a resiliência, e vai, não, beleza, vamos. Não, é uma mulher movida pela indignação. Um idealismo ali. A gente vai ficando mais velha, vai ficando mais cínico, e é o oposto, né? Ela mesmo sendo mais velha, ela vai continuando idealizando. O filme, bom dizer, né? Foi dirigido uma parte dele pelo Breno Silveira, que acabou falecendo durante as filmagens do filme, teve um ataque cardíaco. Muito triste, cara. Muito triste. Essa história é muito triste. O Breno Silveira é um dos maiores diretores do cinema brasileiro, ele é sócio da Conspiração Filmes, que é a maior produtora no Brasil, e ele faleceu de infarto, ele teve Covid, e na sequência ele teve um infarto. Infelizmente, ele faleceu, e aí ele passou a direção pro sócio dele, que é o Andrusha Washington, que é genro da Fernanda Montenegro. Ele é casado com a Fernanda Torres, e ele seguiu o filme. O Andrusha, ele é conhecido mais recentemente pelo trabalho dele em Sob Pressão, que é uma baita série. E o Andrusha, eu consigo ver a direção dele. Sim, claro, no meu olhar, um pouco, assim, não vou dizer leigo porque eu estudei audiovisual, mas... Zero leigo. Mas eu faço essa análise sem muita pretensão. Acho que eu reconheço o Andrusha porque o Andrusha em Sob Pressão, ele é mais virtuoso, assim, dirigindo, assim. É uma superprodução, um hospital público, muita coisa acontece, muito elenco, um quadro, muita gente acontecendo, muita ação. E então, nesse sentido, a história é diferente, mas a direção que é colada nos personagens e que respira junto com os personagens e que vive os dramas dos personagens, isso eu sinto que eu consigo reconhecer. A escolha do Andrusha, por exemplo, em fazer planos sequências em momentos improváveis, pra mim é muito característico dele. Por exemplo, pequeno spoiler, passa pra frente se você não assistiu o filme, tem uma cena que ela é colocada dentro de uma van. A escolha por fazer um plano sem cortes eu acho bem peculiar, assim, porque você vê a dificuldade, um pouquinho de dificuldade da locomoção. Ela tá muito maravilhosa pra estar atuando dessa maneira aos 93 anos. Eu, com 30 anos, tenho muito mais dor na lombar do que a Fernanda Montenegro, provavelmente. Então? Mas ela tem um pouco de dificuldade de locomoção pra entrar numa van, normalmente, assim, como qualquer pessoa teria. É engraçado que ele fez essa escolha de manter a câmera parada mesmo assim e ver essa dificuldade. Eu gosto disso. Eu também gosto. Eu vejo o Andrusha fazendo essa escolha mais do que qualquer coisa, assim. São olhares criativos diferentes do Breno e do Andrusha. E o filme não perde em nenhum momento algum... Assim, o filme é consistente na linguagem dele o tempo inteiro, nas escolhas criativas. Se eu for falar um ponto que me incomodou, é muito sacanagem
Foi mal, meu camarada. Mas é o vizinho lá, os dois, o síndico e o vizinho. Eu não gostei da atuação de nenhum dos dois. Achei bastante caricato. Não sei o nome dos atores, foi mal. Mas aí é uma opinião minha, aí sim de leigo, mas eu não gostei. Achei que eles dois caíram em clichêsões ali e tudo mais. Mas sabe que eu acho que tem um porquê? Eu entendo o que você tá falando, eu acho que, em certa parte eu concordo. Mas é que eu acho que esse clichê carioca, do carioca arrogante, que tem a simpátia, principalmente em Copacabana, em prédios antigos, esses clichês existem. Eles existem, cara. Assim, existem em qualquer um dos clichês. Os clichês só são clichês porque eles são verdadeiros. Sim, é verdade, são verdade. Eu entendo o que você tá falando, mas eles são excelentes atores, o Thelmo e o Sacha. Eu não tô falando que eles são péssimos. Às vezes assim, é uma escolha de roteiro. Não, e outra, depois perto da Fernanda Montenegro, qualquer ator parece pior do que é. E eles interagem muito com ela, né, no filme. Então, sei lá, eu achei só isso, mas assim, é buscar pelo em ovo. O filme é ótimo. Indico de olhos fechados pra vocês assistirem. E acho que é importante ter essa bilheteria já relevante, né, de 200 mil pessoas. Vá assistir Vitória no cinema, não só porque é um cinema brasileiro, mas porque é um filme bom. Tanto filme ruim fora do Brasil, vai ver um filme que é muito bom. Eu indico de olhos fechados e é isso, acho que é uma boa notícia. E Fernanda Montenegro, caralho, é incrível ver ela em cena, né? Nossa, é incrível. Parece que ela já deu uma declaração falando que talvez esse seja um dos últimos filmes dela, né? Nossa. Então, querendo ou não, talvez se for, é uma despedida da Fernanda Montenegro. Tomara que não seja. Tomara que não seja, mas é um privilégio ver essa mulher na tela grande. Então, aproveitem para vê-la na tela grande, eu acho que faz toda a diferença. Faz. A experiência no cinema realmente é diferente. Assistam cinema no cinema sem... Calados. Sem falar. Exatamente. Sem tirar foto. Mas é isso, eu acho que vale a pena ver. Retomando Ainda Estou Aqui, falava da Eunice Paiva, e agora esse filme fala de Yolanda Paz. São duas mulheres reais que foram símbolo de resistência no Brasil, cada uma à sua maneira, cada uma à sua maneira, cada uma na sua época. Então, e na sua realidade também. E na sua realidade, e nas suas possibilidades de ação, mas é muito emocionante ver mulheres tão importantes da nossa história serem retratadas dessa maneira no audiovisual. Por mãe e filha, né? Que é isso. Fora Por isso. mãe e filha, só isso. Incrível, Fernanda Montenegro ainda está aqui, então vai assistir ela no cinema, que é demais. E agora vamos indicar uma sessão dupla dessa semana. Exatamente. Bom, eu vou indicar, pra quem não viu, Central do Brasil. É um filme que eu assisti quando eu era mais novo, e aí recentemente, naquele programa que eu tinha com o Sadovski, lá que a gente falou de cinema brasileiro, eu revi e, cara, é uma poesia do começo ao fim, que atuação, meu Deus, essa mulher, Marília Pêra, enfim. Central do Brasil é minha indicação pra você assistir, procure, porque, cara, é uma pequena obra-prima do cinema brasileiro. E você tem uma escolha improvável, mas eu vou indicar Janela Indiscreta, do Hitchcock. Excelente. Só fazendo referência à Vitória, porque é uma pessoa que observa pela janela. No Janela Indiscreta é um mistério, é uma investigação, é um suspense. Mas, enfim, só fica aqui a alusão, já que a gente falou de Vitória. Nossa, incrível, Maria, adorei. Olha que sessão dupla improvável, Central do Brasil, Janela Indiscreta. Bom, é isso, semana que vem estamos de volta, né, Maria? Quinta-feira, às 11 horas da manhã, mais um vídeo no Sessão Dupla, talvez com algumas edições extraordinárias, a gente não sabe, né, porque tem muita coisa nova saindo, muita coisa legal. Exatamente. Muito obrigada por ficarem até aqui. É isso, até semana que vem, um beijo e tchau. Tchau.